olhando para o dilúvio, os propósitos de Deus sempre serão cumpridos. O que isso significa? Lembre-se que o dilúvio, ele desafiou a lógica científica, porque era algo impossível. Noé começa a pregar de chuva em um mundo que não existia chuva. Noé falava de uma inundação onde as pessoas nunca tinham visto ou ouvido falar que água cairia do céu. Quando Noé pregava sobre o dilúvio, as pessoas escutavam e pensavam assim: Noé, o que você está falando? Noé, é impossível. Isso que você está dizendo, cientificamente falando, é improvável. Mas, como os planos de Deus sempre se cumprirão, basta crer naquilo que Ele falou. Deus, Ele vai redirecionando o curso da história. Deus, Ele vai conduzindo os detalhes da história para chegar no cumprimento daquilo que Ele tem. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Todos nós fomos criados com algo chamado livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é a liberdade que Deus nos dá para escolher, para decidir. Agora, não se engane. O livre-arbítrio que nós temos não é um livre-arbítrio ilimitado. Não significa que eu posso fazer qualquer coisa, porque embora eu seja livre para escolher, Deus coloca alguns limites demarcados dos quais você não pode passar. E foi exatamente o que aconteceu na época do dilúvio. A humanidade se afastou tanto do plano original de Deus, vivia tanto imersa nas suas paixões, nos seus pecados, que Deus precisa intervir, coloca a mão e diz assim: humanidade, até aqui vocês podem ir, a partir daqui vocês não vão. Vou inundar a terra, quem estiver dentro da arca se salvará, quem estiver fora se perderá. E essa não foi a única intervenção sobrenatural de Deus para redirecionar o curso da história. Anos depois do dilúvio, quando a humanidade por si só volta a se rebelar e pensa que não gostaria mais de estar sob a jurisdição do Senhor, decidem fazer uma torre. Talvez achando que a única forma que Deus tinha de exercer um juízo sobre a terra era inundá-la de novo com água. Então, vamos fazer uma torre e ficaremos protegidos lá em cima da torre. E se Deus decidir outra vez inundar a terra com água, estaremos lá em cima e nenhum mal se abaterá sobre nós. O que eles não esperavam é que Deus redireciona mais uma vez o curso da história. Deus coloca a mão dizendo assim: humanidade, até aqui vocês vão, daqui vocês não passam. E Deus vai na Torre de Babel, confunde a língua dos seres humanos que agora não conseguiam mais se comunicar. E a torre não foi possível ser construída. Todo pecado tem consequências. E nesse sentido do dilúvio, quando a humanidade chega no seu limite, Deus coloca a mão para que os propósitos dele sempre sejam cumpridos. Olhando para a pregação do Evangelho, o desafio que nós temos de levá-lo a toda tribo, nação, língua e povo, para muitas pessoas, isso parece também impossível, muito complicado. Temos barreiras geográficas, culturais, temos limitações. Como vamos conseguir pregar o Evangelho? Temos o desafio dos números, as pessoas que vão se perdendo no meio do caminho, pessoas que um dia estiveram na igreja e que hoje já não estão mais, pessoas que um dia sonharam com o céu e que hoje já não sonham mais, pessoas que cantaram hinos de louvor ao Senhor e que hoje já não cantam mais. Como conseguiremos alcançar o mundo todo se ainda aqueles que alcançamos, muitos deles perdemos? Irmãos, irmãs, amigos, amigas, você que está aqui nos acompanhando e assistindo essa programação, com a intervenção divina, eu tenho certeza que nós faremos em pouco tempo aquilo que não estamos conseguindo fazer até aqui. Aquilo que ainda não fizemos, será possível fazer rapidamente com a intervenção do Senhor. Quando Ele coloca a mão dele, quando Deus redireciona o curso da história, Ele atua de maneira sobrenatural. A Bíblia fala de uma chuva serôdia, que será a intensidade do Espírito Santo derramado sobre todos nós. Essa chuva serôdia aponta para o dilúvio do passado, quando Deus agiu de maneira sobrenatural e Ele agirá uma outra vez de maneira sobrenatural. Porque os propósitos de Deus, os planos de Deus sempre se cumprirão.
Então, se o desafio é pregar o evangelho ao mundo todo, veja os meios de comunicação. Em pouco tempo, podemos fazer a pregação do evangelho alcançar todas as pessoas. Deus está preparando o cenário para isso. O que nós temos que fazer é nos colocarmos debaixo das mãos do Senhor, porque os planos, os propósitos de Deus sempre se cumprirão.